no início do entendimento da história da igreja, na nossa ênfase, a história do pentecostalismo. A Bíblia Sagrada é o nosso manual, é o nosso guia, é a instrução das nossas vidas. É na Bíblia Sagrada que nós temos a revelação da própria igreja. É na Bíblia Sagrada que nós entendemos, no versículo que acabamos de ler, que esta igreja que nos propomos a resgatar a sua história, foi criada no fundamento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esta pedra que dá o fundamento, que é o alicerce, que dá o sustento para a igreja. Os atos dos apóstolos, os atos do Espírito Santo, os atos da própria igreja estão descritos na Bíblia Sagrada. Os 100 primeiros anos da igreja são chamados na história de a história da igreja primitiva. Pois bem, tendo já em mente a consciência que a Bíblia Sagrada nos traz informações detalhadas e riquíssimas sobre a origem da igreja, depois da Bíblia Sagrada, o que nos traz mais informações sobre o cotidiano dessa igreja, sobre as práticas que aconteceram no início da igreja primitiva, são do historiador Flávio Joséfo. E é importante nós termos em mente aqui algumas informações sobre Flávio Joséfo, até para entendermos que dentro dessa história extra-bíblica, dentro dessas informações que não estão contidas na Bíblia Sagrada, existem muitas informações que são equivocadas, que são exageradas, que foram modificadas ao longo dos anos, e é importante nós entendermos onde nós estamos pesquisando. Para os irmãos que têm a edição da Bíblia Pentecostal aí na sua mão e quiserem acompanhar rapidamente, na página de 1380, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz um estudo bastante interessante com as características das seitas judaicas. Página de 1380 da Bíblia de Estudo Pentecostal. Se o irmão tiver aí, pode acompanhar. Se não tiver, não tem nenhum problema, porque nós só vamos trazer umas rápidas informações. Veja que o Flávio Joséfo, ele foi um homem que foi sacerdote judaico, e a sua história mostra que a sua origem é em Jerusalém. E ele é de uma família de sacerdotes, e por isso ele recebeu um ensinamento sólido, tendo como fundamento a própria Torá, os livros da lei do Senhor. Diz a sua história também que com 13 anos de idade, ele iniciou o seu aprendizado sobre 3 das 4 seitas judaicas. Então a página de 1380 diz que as seitas judaicas eram a dos fariseus, a dos saduceus, as dos essênios e a dos zelotes. Então veja que Flávio Joséfo, que é hoje o personagem que mais traz informações sobre a história da igreja, ele foi criado dentro dos saduceus, dentro dos fariseus e dentro dos essênios. Porém, diz a sua história que com 19 anos de idade, veja que a sua trajetória ela começa muito cedo. Com 19 anos de idade, ele toma uma decisão e ele passa a ser um fariseu. Então veja que na página 1380, a Bíblia Sagrada traz algumas informações dos fariseus. Ele diz ali, número 1, fariseu, o principal interesse era a observância da lei de Moisés. É claro, não aceitavam os ensinamentos de Jesus e até mesmo os ensinamentos dos próprios profetas. Segundo, conferiam igual valor às tradições dos anciãos e às escrituras sagradas. Aquilo que os antigos, os anciãos falavam, tinham o mesmo valor da literatura sagrada. Terceiro, criam na existência dos anjos e dos demônios, diferente dos saduceus, que não acreditavam nesse mundo espiritual em anjos e demônios. Continua dizendo lá, criam na vida após a morte, na eternidade, davam grande ênfase aos aspectos práticos dos seus ensinamentos, como oração, arrependimento e obra assistencial. Sexto, embora poucos em número, sua influência social e política era considerável. A maioria dos escribas eram fariseus, pertenciam a este grupo. Número 8, a sua rigidez e separatismo degenerou-se em mero legalismo, porque o próprio nome dos fariseus, ou farisaísmo, faziam aquilo não de coração, não por devoção, mas para aparentarem um espírito piedoso. E nono,
Jesus não criticou a ortodoxia dos seus ensinamentos, ou seja, o radicalismo dos seus ensinamentos, mas Jesus criticou a sua falta de amor e orgulho. Então hoje, para concluirmos esta introdução do Flávio José, quase tudo que nós sabemos sobre a história da igreja provém da história dos hebreus de Flávio José. Flávio José foi um judeu de uma família de sacerdotes que aos 13 anos se engajou no entendimento da lei do Senhor, da lei de Deus, e aos 19 se declarou então um fariseu. Então tudo que sabemos, tudo que está à nossa disposição tem a sua origem no farisaísmo. Então não se assustem, porque nesses próximos minutos algumas informações que eu vou trazer para os irmãos são chocantes, que nós não imaginávamos que pertencia à história da igreja, mas que são realidade e que nós não podemos negar. Abra então, por gentileza, a sua revista, já na página de número 2, na nossa introdução. Irmão Wellington, vamos pulando aqui que eu vou dizer que página, pode ir para frente, pode pular essas páginas aqui, isso, pode ir, quando chegar a gente para aqui, pode parar. Vamos ler, o que está aqui na tela está na sua apostila, então os irmãos não terão dificuldade de acompanhar. Diz assim: pentecostalismo é como se chama a doutrina de determinados grupos religiosos cristãos, originários no seio do protestantismo, que se baseia na crença no poder do Espírito Santo na vida do crente, após o batismo do Espírito Santo, através dos dons do Espírito Santo, começando com o dom de línguas, glossolalia. Um dos principais pontos do pentecostalismo é assim chamado por ter o Espírito Santo descido sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Amém? Pare aqui rapidamente.